Bem-vindo ao seu podcast de ciências favorito e não esquece de já deixar o seu like e ativar o sininho para você ficar esperto com todos os novos episódios. Você sabia que o vinho é uma das bebidas mais antigas da história da humanidade? E que ele é feito graças a um ser vivo que a gente nem consegue enxergar de tão pequenininho? Hoje a gente vai falar como o vinho é feito e por que existem tantos tipos e quais são as diferenças deles. Eu sou a Duda e esse é o podcast Agora Você Sabe. Bom, gente, não se tem um consenso exato de quando exatamente o vinho surgiu. Ele é muito, muito antigo e se sabe que ele surgiu até antes mesmo da escrita. Provavelmente, tudo indica que ele surgiu de um acidente, que alguém deve ter esquecido ali um punhado de uvas amassadas e acabou estragando e virou vinho. Cada cultura fala do surgimento, dessa bebida de uma forma muito diferente. Então, os cristãos, por exemplo, embasados no Antigo Testamento, eles acreditam que foi Noé que plantou um vinhedo e com esse vinhedo que produziu o primeiro vinho do mundo. Já os gregos, por exemplo, acreditavam que era uma bebida dádiva dos deuses. Algumas referências ainda consideram que, na verdade, o vinho surgiu na região atual da Geórgia, que era a antiga República Soviética, que é o lugar que provavelmente se produziu vinho pela primeira vez. E isso foi mais ou menos entre 8.000 e 5.000 anos antes de Cristo. Bom, ele é muito, muito antigo. E, na verdade, a forma realmente que ele é produzido só foi elucidada depois de muito tempo da sua invenção. Por muito tempo, as pessoas só faziam sem entender exatamente o que estava acontecendo e por que uma fruta tão doce como a uva se tornava uma bebida alcoólica. Bom, basicamente, gente, o vinho ele é produzido pelo processo bioquímico que a gente chama de fermentação alcoólica. Ela é uma reação que acontece feita pelas leveduras, que são alguns fungos que a gente chama de unicelulares. Eles são muito, muito, muito pequenos e a gente nem consegue ver a olho nu. Essa reação basicamente consiste em pegar um substrato, que pode ser um açúcar ou alguma outra molécula, que geralmente vai ser um açúcar, nesse caso da uva, e transforma ele em álcool e gás carbônico. Esse mesmo processo ele é o que faz várias produções, como várias outras bebidas fermentadas, tipo a cerveja, e até mesmo a produção de pães. No caso do vinho, o que está sendo fermentado são os açúcares da própria uva, que a levedura vai comer para sobreviver e vai gerar o álcool que torna a bebida alcoólica. Os vinhos, gente, eles têm uma gama muito grande de vários tipos. Então tem desde os vinhos mais baratinhos, que você acha no mercado aí por 13, 14 reais, até vinhos que custam milhares de reais. Basicamente, o que torna eles diferentes entre si, além do peso no bolso, é o processo da produção. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as fases da produção do vinho. Como que a gente começa e como que a gente termina? Bom, tudo começa, gente, com a uva, é claro. Ela que tem todos os componentes que vão interferir na qualidade final do vinho. Basicamente, esses componentes são de dois tipos. A gente tem os açúcares e a gente tem os ácidos orgânicos. Esses ácidos são os que vão dar para o nosso vinho a característica sensorial quando a gente bebe. E são três os principais ácidos que tem. O primeiro é o ácido cítrico. O ácido cítrico, gente, ele vai conferir o que a gente chama de acidez pericante. A acidez pericante é aquela que você sente na ponta da sua língua quando você bebe. O segundo é o ácido tartárico. O ácido tartárico ele vai conferir a acidez que a gente sente não na ponta da língua, mas nas laterais da língua. E por fim tem o ácido málico, que é o que dá o que a gente chama de adstringência, que você sente no céu da sua boca. Então é muito importante diferir isso, porque a pessoa que é produtora de vinho faz muita diferença como que a pessoa vai sentir, vai ter essa sensação da acidez dentro da boca. O ácido málico, que é esse terceiro que a gente falou, a gente vai dar bastante foco, porque ele é um dos que mais impacta na produção e no sabor do vinho final em comparação com os outros dois ácidos. Bom, um bom vinho, gente, ele tem sim que ter uma adstringência, que é essa sensação no céu da boca, mas se o vinho tiver muito ácido málico, ele vai ser um vinho muito ácido e muito adstringente. Então ele não vai ter aquela suavidade, aquele vinho arredondado, ele vai ser um vinho muito, muito ácido. E não é muito gostoso, um vinho tão ácido assim. Então por isso que o ácido málico ele tem que ser muito controlado dentro da nossa produção.
Bom, aí então, né, a gente tem a uva. A primeira coisa que a gente tem que fazer para produzir o vinho é colher essa uva, né? O momento de colheita, gente, ele é muito importante, porque dependendo do estado de maturação que a nossa uva tá, ela vai ter mais ou menos açúcar e mais ou menos ácido málico na sua composição do que em alguns outros períodos. Então, a gente tem que colher a uva no momento perfeito, no momento que ela vai ter mais açúcar e menos ácido málico. Ou seja, ela vai estar mais docinha e menos ácida. Além disso, também é muito importante a safra que ela faz parte. Porque em períodos chuvosos, né, em períodos úmidos, geralmente a uva não fica num momento tão legal, porque ela tem muita água na composição dela, ela fica mais inflada, né, digamos assim. Já em períodos mais secos ou em estações mais frias, por exemplo, né, que são as melhores safras, ela vai estar bem mais adequada para fazer o vinho. Bom, então uma vez que a gente colheu essas uvas, elas vão chegar na vinícola. A gente vai colocar elas numa máquina que chama desengaçadeira esmagadeira. Essa máquina, ela vai basicamente remover os engaços dos grãos, que é o que dá um amargor e não fica muito legal no vinho. Mas de uma maneira bem sutil, ela vai romper essas cascas da uva. E o suco dela, né, vai escorrer livremente, sem que tenha casca ou semente sendo esmagada junto, para não dar esse efeito amargo que eu disse. No caso dos vinhos brancos, quando a gente fermenta, a gente não coloca a casca junto, só quando é o vinho tinto ou alguns rosés. Isso porque na casca tem um composto que a gente chama de tanino, que é o que dá a coloração do vinho. Então é claro que se você quer um vinho branco, você não quer que tenha essa coloração. Já no caso do tinto, a coloração é muito importante, então você quer que tenha cascas no meio do seu processo. Bom, depois disso é muito importante que a gente meça a concentração do açúcar. Por quê? A gente tem que saber se o suco de uva está no ponto certo, porque se ele não tiver, a gente vai precisar fazer algum processo. Por exemplo, pode ser que o nosso suco de uva não esteja com açúcar o suficiente para a nossa levedura consumir. Então, o que a gente precisa fazer? A gente faz um processo que chama chaptalização. Basicamente, você vai concentrar o seu suco colocando mais açúcar ou até mesmo xarope, dependendo de algumas produções. Alguns vinhos que a gente chama de colheita tardia, eles não precisam desse acréscimo de açúcar, porque as uvas elas já são mais doces. Mas a maioria acaba passando por esse processo. E isso tem que ser feito antes da fermentação e nunca depois. Por quê? Bom, primeiro que você quer que a sua levedura tenha açúcar, né, para ela consumir, para ela sobreviver e se multiplicar e fermentar o seu suco de uva. Então, se você puser depois, não faz sentido, porque já vai ter acabado o seu tempo de fermentação. E segundo, gente, que é muito importante que o vinho, como é muito importante todas essas características de sabores, de coloração, de adstringência, tudo que você mexer nele depois de fermentar pode acabar estragando o seu vinho. Então, se você acrescentar o açúcar depois, pode ser que você altere essas sensações que você vai ter ao bebê-lo. Então, não é interessante colocar depois da fermentação. Bom, depois disso, então, antes da gente começar a fermentar, a gente tem que garantir que o nosso meio esteja totalmente descontaminado. Porque, basicamente, a única reação que a gente quer que aconteça é a da nossa levedura, que vai formar o nosso álcool. A gente não quer que outros micro-organismos cresçam e que possam estragar o nosso vinho. Então, em outras bebidas, como, por exemplo, a cerveja, é feita uma pasteurização, que você vai aquecer numa temperatura muito alta e vai matar todos os micro-organismos. Depois só vai sobrar sua levedura. Mas o vinho, gente, é um negócio, como eu disse, muito meticuloso. Então, se você esquentar, você basicamente vai estragar a sua bebida. Então, a gente faz um outro processo de redução de contaminantes, que a gente chama de sulfitação. Basicamente, você adiciona o dióxido de enxofre, porque ele vai matar todas as bactérias do seu meio, vai descontaminar tudo, e ao mesmo tempo não tem problema nenhum de adicionar, porque ele é o que a gente chama de um composto inerte no nosso meio. Ou seja, ele não vai estragar o nosso vinho, ele não vai reagir com outras substâncias, ele vai simplesmente matar as bactérias. Bom, depois da sulfitação, finalmente está na hora de fermentar. O vinho passa por uma primeira fermentação, que é a fermentação alcoólica. Essa fase é a fase que produz o álcool e consome o açúcar. E pode durar aí alguns dias, como por exemplo o tinto, que leva em torno de 5 dias. O tempo da fermentação vai depender muito do tipo do vinho que você quer. Então, quanto mais tempo durar, mais açúcar a sua levedura vai consumir. Então, isso vai deixar o seu vinho mais seco. Agora, quanto menos tempo você fermentar, mais açúcar vai sobrar. E se sobrar açúcar, vai ser um vinho doce. Então, isso é uma diferença bem importante. Bom, depois da nossa fermentação, a gente faz o que a gente chama de trásfega. Basicamente, consiste em deixar o vinho, né, transferir ele para alguns tanques, para que a levedura comece a descer para o fundo do recipiente e possa ser retirado.
Quando isso acontece, é hora de filtrar o nosso mosto. Por quê? Porque a gente não quer que tenha levedura no meio do vinho, né? E ela pode também ser reaproveitada para outros processos. Então, você quer tirar ela do vinho final. O momento que você faz a filtração, gente, é muito importante, porque ela vai gerar ou o que a gente chama de vinho verde, ou vinho jovem, né? Que basicamente é quando, assim que acaba a fermentação, você já filtra. E é claro, né, que esse vinho vai ser mais adstringente, mais barato, um pouco com menor tempo de prateleira e tudo mais. E a outra opção é você atrasar o momento de filtrar. Ou seja, você deixa o vinho descansando. Nesse tempo de você deixar ele descansando, ele vai passar por o que a gente chama de segunda fermentação, que é a malolática. Basicamente, ela acontece porque começam a crescer algumas bactérias láticas no seu meio, que vão transformar o que sobrou de ácido málico em outro ácido que chama ácido lático. Isso deixa o vinho menos ácido e bem mais arredondado. Porque o que acontece é que, lembra que eu comentei que o ácido málico deixa muito adstringente e muito ácido? O ácido lático, ele não é assim. Então, é muito vantajoso que essas bactérias quebrem o nosso ácido lático em ácido lático e deixem o vinho muito mais gostoso. Esse vinho a gente chama de envelhecido. E esse tempo pode durar um tempo muito variado. Tem alguns que ficam alguns meses, tem alguns que ficam até anos. Bom, por fim, então, os vinhos podem ser enviados ao mercado ou ainda eles podem ser amadurecidos. Esse tempo eles passam em barris, que basicamente vai acontecer algumas trocas aí, algumas reações entre o vinho e a madeira do barril. E isso vai deixar o vinho ainda mais arredondado. Basicamente, ele vai estabilizar os sabores dele. Então, ele vai ficar com a coloração muito bonita, com um cheiro muito, muito bom, um cheiro frutado, né? Um cheiro bem mais enriquecido. E o gosto também fica bem melhor. Bom, agora que a gente sabe tudo sobre a produção, a gente pode falar sobre os tipos de vinho. Eles têm muitas classificações, justamente porque tem muitos tipos, e a gente pode diferenciar aí por algumas categorias. Então, por exemplo, pela cor, pelo teor alcoólico, tipo da uva e etc. Então, eu trouxe alguns aqui para você ficar sabendo e poder mandar bem naquela conversa aí na mesa de jantar com seus amigos. Bom, primeiro a gente vai falar pelo teor alcoólico. O vinho ele pode ser, por exemplo, vinho de mesa, que é quando você tem um teor alcoólico entre 10% e 13%. Ou ele pode ser um vinho leve, que tem de 7 a 9,9. Se ele for um champanhe, ele vai ser do tipo espumante e tem de 14 a 18. Os vinhos compostos, geralmente você adiciona algum outro produto, e o seu teor alcoólico vai ficar entre 15 e 18. Por fim, tem os licorosos, que ele vai ter um aspecto mesmo de licor, e ele vai ter entre 15 e 18. Outra característica que a gente pode usar é pela cor. Ele pode ser tinto, branco ou rosé. O tinto ele é elaborado com as uvas de coloração vermelha ou roxa, que usam as cascas na produção, igual a gente comentou. Já o branco vai usar algumas uvas brancas, obviamente. O rosé, ele vai poder ser de duas formas. Ou ele vai ser feito com as uvas escuras, mas que liberam pouca coloração, deixando ele com esse tom rosado. Ou ele também pode ser uma mistura entre um vinho tinto e um vinho branco. Bom, outra categoria ainda tem o pelo teor de açúcar. Então, ele pode ser seco, suave ou demi-seco. Bom, o seco, gente, ele é preparado com até 5 gramas por litro de açúcar. O suave é com mais de 20 gramas por litro. E o semi-seco, né, ou demi-sec, entre 5 e 20. Então, ele é um meio termo aí. Ele não é nem tão seco e ele também não é tão doce. E, por fim, a gente tem a classificação pela uva. Então, vocês já devem ter ouvido alguns dos nomes que eu vou falar agora, e agora vocês finalmente vão saber de onde eles vêm. O primeiro é o Cabernet Sauvignon, que é uma das uvas mais populares que tem. Ela dá vinhos muito bons de mesa, geralmente tintos e secos, e eles são muito bem balanceados. Outro tipo é o Malbec. Ele também produz, né, vinhos muito bons de mesa, secos, mas eles geralmente são mais encorpados e um pouco mais amargos. Aí a gente tem o Merlot, que parece muito Cabernet, mas em relação, né, ao seu balanço e à suavidade, mas ele é mais frutado e um pouco mais sofisticado. O Chardonnay, que a gente também ouve muito falar, até em músicas e filmes, basicamente ele usa uma uva branca, né, que é a considerada mais nobre de todas. Ela gera os espumantes muito famosos, inclusive os que vêm da França. E o último que eu trouxe é o Pinot Noir. Ele é feito basicamente para vinhos de mesa e alguns espumantes, tanto brancos quanto tintos, e é bem delicado e bem suave. Bom, a gente falou bastante do que é o vinho, como ele é feito. Então, se antes você não sabia nada sobre o vinho, agora você sabe.